Olá, sou Ângelo de Paula Carruane Ambapuri, professor e mestre em História. Eu venho tentar contribuir para o debate sobre as questões indígenas e as suas abordagens nas escolas, balizadas pela Lei 11.645 de 2008 e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais. A Lei 11.645 veio aprimorar a Lei 10.639 de 2003, que determinava a inclusão do ensino da história e culturas da África e afro-brasileiras nos currículos da educação básica da rede pública e privada. A Lei 11.645 ampliou essa obrigatoriedade para o ensino das histórias e culturas indígenas no Brasil. Primeiro, precisamos diferenciar o que é educação indígena, a educação escolar indígena, o ensino da temática indígena, como prevê a legislação em questão. A educação indígena é um sistema de educação não formal, passado pela tradição oral, e compreende saberes e práticas tradicionais, pautados nas cosmovisões, nas organizações sociais, nas vivências nos territórios e no cotidiano de suas aldeias. Educação escolar indígena é uma modalidade de ensino intercultural, bilíngue e, em alguns casos, multilíngue, e é amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e pelas Diretrizes Curriculares para a Educação Indígena de 1999. O ensino da temática indígena são reflexões sobre os povos originários, atendendo às exigências da Lei 11.645, tratando do assunto nas escolas em áreas urbanas e rurais, abordando as diferentes trajetórias históricas, as diversidades socioculturais, diferentes formas de ser e viver, e valorizando o protagonismo indígena em seus processos. Dessa forma, essa política valoriza as contribuições das diferentes culturas para a sociedade nacional, combate o racismo e estimula o sentimento de pertencimento e autorreconhecimento, principalmente para a população indígena presente no contexto urbano e rural. Mas apesar dessa conquista, observa-se no Brasil muitos desafios para a implementação plena da 11.645, e nossa região não é diferente. Um desses obstáculos é o racismo institucional, que se manifesta através de ações de agentes da educação e é ligado a convicções ideológicas, concepções religiosas e cultura racista. Ele se manifesta de forma sutil, silenciosa e através de um certo descompromisso institucional. Outro fator que dificulta a implementação dessa política é a pouca oferta de material, publicações, referências e formações como essa. Tivemos avanço nesse sentido, mas como foi séculos de apagamento e silêncio, se faz necessário cada vez mais promoção e financiamento de ações como essa. Outra questão é a nossa diversidade territorial e cultural. Segundo o último censo, no Brasil, temos 391 povos e 295 línguas indígenas. O combate à exotização, à folclorização e à generização da cultura e da presença indígena também é um fator importante. Repito, houve grande avanço nos livros e abordagens sobre a temática, mas ainda encontramos muita ocorrência de práticas e abordagens totalmente equivocadas, que reproduzem o imaginário do índio do século XIX e XX, exótico, fóssil e preso ao passado colonial. Se temos problemas para falar dos indígenas que conseguiram se manter em seus territórios e que de alguma forma possuem uma proteção da FUNAI e de outros órgãos do governo, o que falar dos indígenas em contextos urbanos e rurais, que passaram por um difícil processo de genocídio,
etnocídio, desterritorialização e que foram considerados extintos pelo Estado brasileiro ainda no século XIX. Esse é o caso dos povos originários de nossa região, como o meu, o povo Puri. Mas também é o caso dos Coroado, dos Arari, entre outros, que apesar do apagamento cultural, do genocídio e da extinção oficial, nunca deixou de existir. E assim como o povo negro ajudou a preservar cultura, nosso território e a construir as cidades. E luta, como muitos povos, pelo direito de existir, pela preservação de sua cultura e a afirmação da sua identidade. Avançamos muito na pesquisa e passamos por um vigoroso processo de retomada linguística e cultural, que contribui para o sentimento de pertencimento e autorreconhecimento. Porém, as referências para as questões e história indígena regional são muito recipientes. Isso gera insegurança para a abordagem adequada da temática em nossas escolas. Nos nossos próximos encontros, vamos nos aprofundar sobre os temas aqui descritos e dar uma atenção especial para a presença e trajetória indígena em nossa região. Xutepoté,